Olá pessoal do canal Destrancadamente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar sobre alguma coisa que eu conheço, né? Eu tenho até o pós-doutorado, eu tenho vários diplomas, fui professor universitário e adoro tecnologia. Adoro tecnologia. Eu gerei tecnologia, tenho uns pedidos de patentes. E eu estou entusiasmadíssimo, estou aprendendo, estou com a postura de aprendiz nessas novas tecnologias que com certeza vão revolucionar de uma maneira inimaginável a nossa vida. Nossa vida já existe, inteligência artificial. Em muita coisa eu vou deixar isso para um outro vídeo. Eu já trabalho com inteligência artificial há uns 30 anos, 20 anos no mínimo, na engenharia. E hoje o que a gente está vendo do meu conhecimento, eu fui professor de instrumentação e controle. Eu já trabalhei então com inteligência artificial na engenharia, em processos de engenharia, em instrumentação e controle. Vou falar disso mais para frente. Mas hoje a gente está vendo a possibilidade dessa inteligência artificial, digamos assim, um pouco mais evoluída, ela poder permear a vida da gente e ela poder ser muito útil ou não na vida da gente. E uma das atividades mais importantes onde a inteligência artificial deve causar uma revolução, então lembrando, vou enfatizar, nós estamos no início de uma enorme revolução. Eu acredito que esta revolução que nós estamos vivendo, como partes dela, você sabe, quando a gente faz parte de uma floresta, a gente está dentro de uma floresta, a gente não consegue ver a floresta como um todo. Então, muita gente que fala sobre inteligência artificial, fala olhando para uma árvore. Essa metáfora significa dentro da especialidade dele. Uns falam olhando para uma árvore, outros falam olhando sobre a outra árvore. São conhecimentos que cada um tem, estanques numa determinada área, tá ok? Como eu tenho bastante formação e conhecimento em diversas áreas, eu consigo me diferenciar desse pessoal, porque eu consigo ver um pouco mais do que uma árvore. Eu consigo ver tantas árvores nessa floresta que eu consigo ter uma ideia da floresta como um todo, do tamanho dessa floresta, de tanta árvore que eu estou vendo, de tantas especialidades envolvidas. Para começar, a inteligência artificial, ela já é multidisciplinar. Ela já precisa de muitas inteligências humanas. Olha que legal, inteligência humana. Para que serve então a inteligência artificial? Ela serve para auxiliar a inteligência humana. Ela não substitui a inteligência humana. Isso é muito importante, porque agora eu vou falar, por exemplo, do caso do ChatGPT. Tá ok? Vamos lá. Vocês acham que existiria a possibilidade de eu escrever um roteiro para este vídeo? Lembrando, meus vídeos são espontâneos. Eu fui professor durante muito tempo, comecei como professor de cursinho, então eu falo que já está pronto dentro da minha cabeça. Por isso que pode ser excelente, pode ser bom, até pode ser ruim. Mas eu não dependo de um editor de texto para fazer um vídeo. Agora compare, faça isso. Peça para o ChatGPT falar sobre o que eu estou falando aqui para vocês. Ponha lá um assunto, compare com o que vai sair no ChatGPT ou qualquer outro ferramenta que
que gera texto, compare o que eu estou falando, as emoções que eu estou passando, o conhecimento que eu estou passando, a experiência que eu estou passando como engenheiro, como professor universitário que começou como professor de cursinho, como dono de uma empresa de engenharia. Compare tudo isso com o ChatGPT. Deu para entender que é impossível o ChatGPT substituir a inteligência humana. Mas o que também pouca gente entende, porque eu tenho a turma dos que abominam a inteligência artificial, porque dizem que a inteligência artificial não serve para nada. Não, ela serve, mas ela serve para duas coisas diferentes. A primeira é que ela pode melhorar a inteligência humana, se ela for feita do jeito certo. Mas ela também pode aniquilar, acabar com a inteligência humana, se ela for feita do jeito errado. Então, esta aniquilação da inteligência humana, transformar o homem numa pequena máquina com todo o seu potencial humano, ela vai depender dos seres humanos, por um lado. Então, eu posso continuar a ser humano e usar essa ferramenta. Mas eu também posso achar que eu vou me entregar à máquina, à vontade da máquina. E eu vou deixar de ser humano, eu vou seguir uma máquina, ao invés da máquina me seguir, certo? Então, essa parte a gente inclusive chama de ética dentro da inteligência artificial, e eu não vou abordar nesse vídeo. Se me pedirem, eu abordo isso num outro vídeo. Como emburrecer usando a inteligência artificial. Mas eu prefiro abordar nesse vídeo como que a gente pode ficar mais inteligente, como que a gente pode aproveitar a nossa inteligência melhor. Não é ficar mais inteligente, é desenvolver mais a nossa inteligência usando a inteligência artificial. Eu vou pegar o exemplo específico do ChatGPT. Eu estava conversando antes de ontem com um rapaz de 20 anos. Exatamente puxei assunto, um papo sobre esse assunto, e ele me falou uma coisa que me deixou, por um lado, preocupado, mas que me trouxe ao tema desse vídeo. Ele me disse: olha, eu não leio livro, eu não estudo, eu acho que li um livro ou dois na minha vida. Para que ler livro se existe o ChatGPT? Minha namorada, ela faz faculdade e ela não faz mais trabalho, ela pede para o ChatGPT fazer o trabalho. Então, estas não são as melhores maneiras, aliás, eu diria que são as piores maneiras de se usar um ChatGPT. Qual é a melhor maneira, então? Para que serve a inteligência artificial? Inteligência artificial serve só para ajudar os seres humanos a desenvolver a sua própria inteligência. Jamais, a não ser que ele queira, ele fique, eu vou seguir a máquina, ele fique como um zumbi atrás de uma máquina. E a gente sabe que existem zumbis humanos atrás de ídolos, atrás de outras coisas, tá certo? Que não são a sua própria inteligência. Então, terminando, a inteligência humana, ela pode ser muito desenvolvida. Talvez a gente só tenha ideia do que é 1% da inteligência humana. Olha, eu como cientista, como pós-doutorado em energia num laboratório que trabalha com coisas desse tipo, eu posso explicar para vocês e confirmar que eu acredito, isso só eu falando, que nós não temos acesso a 1% da nossa inteligência. Então a gente pode usar a tecnologia que nós mesmos construímos para aumentar a nossa capacidade de uso da nossa inteligência. Então vamos lá. Quando eu
faço um trabalho de escola usando o ChatGPT, eu deixo de usar a minha inteligência humana, eu deixo de usar as instruções do professor que sabe mais do que eu deixo de gastar tempo usando a minha inteligência humana para usar a inteligência da máquina, que é limitadíssima. Não acredite que a máquina, assim como a mãe de Ná, vai dizer o que vai acontecer para o resto da sua vida. Se a inteligência artificial fosse tão boa para prever o futuro, todo mundo ficava rico jogando na loteria. Ela já dizia para a gente qual que vai ser o resultado da loteria. Então, não cai nessa, tá ok? Vamos lá. Então, qual é o uso correto? Eu tenho que escrever sobre um tema. Então, estou dando a minha opinião como educador. Professor eu fui desde os 18 anos de idade, quando entrei na faculdade. Professor de cursinho, de colégio técnico, de universidade, dei palestra em empresa, treinamentos em empresa. Então eu estou falando agora como educador. Eduque a sua mente, eduque o seu coração para desenvolver suas emoções, que eu quero dizer, para desenvolver a sua própria inteligência. Nem que seja para você ficar feliz da vida por ter morrido desenvolvendo a sua inteligência. Agora imagina como ela é ilimitada, a sua inteligência vai poder desenvolver coisas que nem você imagina. Então eu não posso me limitar à inteligência de uma máquina, de um algoritmo, de uma inteligência que tem um nome lá, artificial. Eu já expliquei que inteligência foi um nome mercadológico, é um nome marketeado, porque não tem inteligência. É um excelente, maravilhosa ferramenta, maravilhosa tecnologia, para quê? Por exemplo, para fazer o resumo de um trabalho. O professor me pediu para fazer um trabalho sobre um determinado assunto. Então eu vou perguntar no ChatGPT para ele me dar um resumo. Aí eu posso ler e falar, esse negócio é interessante. Eu acho interessante eu aprender um pouco mais sobre isso. A partir daí, a partir daquela coisinha que está aqui embaixo, o resumo, a partir daí eu posso ampliar o meu conhecimento, minha inteligência. Por quê? Porque a partir desta ampliação, de eu ler os textos básicos, eu vou conseguir armazenar alguma coisa da inteligência do autor. Deu para entender? Então não é o texto só que importa. Eu tenho que ler a inteligência do autor, o método que o autor usou para chegar naquelas conclusões. E o ChatGPT não tem o método da inteligência humana, ele não reproduz a inteligência humana. Ele consegue fazer o quê? Um resumão. Então, vamos lá. Não dá para falar tudo que eu falei para vocês usando o ChatGPT. Ninguém vai copiar o que eu falei. Nenhum ChatGPT de hoje, nem daqui a 585 anos, vai conseguir reproduzir o que eu falei hoje para vocês. E então não dá para eu me basear num ChatGPT para substituir o que eu falei para vocês. Não dá para usar um ChatGPT para substituir um livro que tem conhecimento, que tem um monte de coisa do autor. Mas dá para eu usar o ChatGPT para quê? Para eu fazer um resumo. Aí ele é muito útil. Eu não preciso ler o livro inteiro. O ChatGPT faz um resumo, eu falo, esse livro me interessa ler, aquele outro livro não me interessa ler. Daí eu posso, entre os 10 livros que existem, as milhares de oportunidades, eu posso encontrar aquela, e aí é útil, que mais se adeque a mim. Isto é o uso excelente para o ChatGPT e que ninguém comenta. O ChatGPT
pode me resumir 10 livros e eu achar que a ordem que eu vou ler os 10 livros não é a que o professor falou para ler. Aí eu vou usar minha inteligência, baseado no resumão lá do ChatGPT, para eu poder decidir, e não o ChatGPT, a maneira pela qual eu vou aprender. E eu não vou aprender nunca nada com o ChatGPT. Eu só posso aprender alguma coisa com outro ser de mesmo nível que o meu. E para aprender, eu preciso aprender com outro ser humano, que é o único que tem a mesma capacidade que a minha. A máquina não tem nem de longe a sua capacidade, mas ela é muito útil, e eu não vejo isso estar sendo falado por ninguém. Ela é muito útil para quê? Para ela fazer uma espécie de inspeção, uma espécie de checagem, ela ir lá na frente e conseguir fazer um trabalho que a gente chama de trabalho de presidiário, que é ficar fazendo resumo. Já imaginou? Se fosse para eu fazer resumo de 10 livros, eu vou ler os 10 livros e depois fazer resumo? Não tem lógica. Mas eu posso pedir para o ChatGPT ir lá na frente. Ele pode fazer uma varredura e eu escolher, e me dar elementos para eu escolher qual o livro que eu vou ler primeiro, qual o autor que eu gosto mais. Percebeu? Então o ChatGPT, nesse sentido, ele pode servir como um radar para o conhecimento, por onde que eu posso, eu particularmente, e isso ele é muito útil, e não está escrito isso em lugar nenhum, estou falando pela primeira vez para vocês, eu posso usar o ChatGPT para ser um radar do caminho do meu conhecimento. Então, o rapaz que eu conversei antes de ontem, que trabalha com informática, eu espero ter dado o recado para você, porque eu vou mandar esse vídeo para ele, e outros que pensam da mesma maneira. Então, não existe equivalência entre um livro e um ChatGPT. Nem este, nem o de amanhã, nem o daqui a 100 anos, nem o daqui a 1000 anos. Não existe equivalência. Por quê? Porque a inteligência humana, o que está escrito num livro, que é o retrato da inteligência humana, é insubstituível. Não existem só palavras em um livro. Em um livro existem os sentimentos humanos, existe o conhecimento humano, existe a inteligência, o pensamento, o raciocínio humano. E isto nenhuma inteligência artificial é capaz de reproduzir. Ela pode, e aí pode ser muito útil, reproduzir as palavras que estão escritas ali. Então, se aparecer muito uma palavra, vai aparecer no resumão. Então, naquele resumo aparece a palavra tecnologia. Opa, eu gostei. Eu gosto de tecnologia. Então, vou ler esse artigo, esse livro sobre tecnologia. Lá aparece muito amor, sentimentos. Pode ter muito conteúdo bom, é o mesmo assunto, é o mesmo tema, mas puxa para um lado que não é o meu lado. Então eu posso ser ajudado, posso ajudar a minha mente, ser ajudado pelo ChatGPT. Ele pode me ajudar, e muito, e repito, isto não está sendo dito em lugar nenhum. Ele pode me ajudar muito nas minhas escolhas enquanto ser humano, para pensar, para expandir a minha mente. Mas ele não vai substituir a mente de um ser humano que escreveu um livro. A maneira que um ser humano escreveu um livro, não tem. Primeiro, não tem sentimento no ChatGPT. E segundo, não tem os insights, aquilo que existe de mais humano, que é o pensamento humano. Tá ok? Então, espero ter ajudado. Por favor, esse é um assunto que pode
dá lugar a dezenas de vídeos. Então, quem tiver interesse, ponha nos comentários e coloque lá se tem interesse por algum outro vídeo neste assunto. Eu tenho interesse, mas eu dependo de vocês saber de vocês se vocês também têm interesse, ok? Recado final: ChatGPT e nenhuma inteligência artificial substitui a inteligência humana, que é muito mais nobre, tem nem comparação, mas pode ajudar, e ajudar muito e de maneiras que não estão sendo abordadas, em geral, nem por artigo científico, no Brasil, no exterior, em lugar nenhum. Tá ok? Um abraço e até breve, destrancadas mentes. Tchau, tchau!